paz do Senhor Jesus, amados. Que felicidade estar aqui de volta. Que bom estar de novo com vocês. Estamos de volta para mais uma sessão do nosso canal Falando de Bíblia. E eu quero dizer que estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando mais uma vez o conhecimento da Palavra de Deus com você. Estamos falando sobre canonização. Eu quero convidar a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa teu like para que o nosso canal possa crescer e a gente possa divulgar mais a Palavra de Deus. Bom, estamos falando de canonização. No vídeo passado, aprendemos o que é a canonização e estudamos as 5 características da canonização da Bíblia Sagrada. Hoje, vamos estudar o desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento. Como foi que se desenvolveu a canonicidade do Antigo Testamento? Vamos lá? Vamos conhecer? Bem, amados, nós já sabemos que a Bíblia que hoje temos, essa Bíblia que se nos apresenta, ela nem sempre foi assim. Ela teve todo um processo para chegar ao que ela é hoje. Esse processo chama-se canonização e durou cerca de quase 2000 anos. Isso mesmo. E nesse processo de canonização, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que os profetas que escreveram a Bíblia Sagrada, eles não tinham a consciência de como a sua contribuição na escrita iria mais tarde gerar um plano global, contribuir para um plano global, que é a Bíblia que temos hoje. Nem mesmo os profetas e nem o povo de Deus que guardava, que colecionava, que preservava as Escrituras, eles não tinham essa consciência, eles não sabiam que estava contribuindo para uma unidade de um livro. Eles não sabiam que estariam edificando a Bíblia Sagrada, até porque a Bíblia ela não foi uma ideia humana. Na cabeça deles, eles não geraram essa ideia, vamos escrever a Bíblia. Não, eles apenas estavam registrando as palavras de Deus e preservando. Deus estava dando a Bíblia ao homem. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 20, está escrito que nenhuma profecia foi por vontade humana, mas o Espírito a inspirava, né? O Espírito que inspirava cada profecia. Portanto, não era uma ideia deles, eles não tinham essa consciência, e é maravilhoso saber como Deus ele trabalhou para nos dar de presente a Bíblia Sagrada. Nesse processo de canonização, nós temos 3 elementos importantes. Nós vamos ver que elementos são esses. O primeiro elemento no processo da canonização chama-se a inspiração divina, a inspiração de Deus. A inspiração, ela é o elemento principal da canonização. Através da inspiração, Deus ele revelou a sua palavra ao homem. Ele deu ao homem o conhecimento da sua palavra, ele entrega ao homem as profecias que o homem depois ele vai registrar. Bom, o primeiro passo então da canonização foi dado pelo próprio Deus ao inspirar os textos bíblicos, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Então, Deus inspirou. Ele deu o primeiro passo para a canonização. O segundo passo importante aqui da canonização, o segundo elemento, chama-se o reconhecimento pelo povo de Deus. O povo de Deus, ele reconhecia as mensagens divinas que era enviada até eles. À medida que Deus ele autorizava um documento, autorizava uma mensagem, um escrito, o homem de Deus ele logo reconhecia essa mensagem, ele registrava.
e o povo de Deus, a quem a mensagem foi escrita originariamente, eles recebiam. E o que acontecia? Ao ponto que eles recebiam e começavam a copiar as mensagens e colecionar e fazer com que essas mensagens circulassem com as credenciais dessa comunidade que recebeu a mensagem, então essa mensagem já passava a fazer parte do canon, já se incluía dentro da canonicidade. No livro de Êxodo 24:3, nós vemos como o povo de Deus recebia a mensagem, reconhecia a mensagem de Deus falada através de Moisés. Vamos conferir esse versículo, Êxodo 24 e versículo 3. Rapidamente. Diz assim, vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor. Nenhuma palavra era omitida. Então, ele contava todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, o que acontecia? O povo respondeu a uma voz. Respondia a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então, existia um reconhecimento. Moisés falava e o povo identificava e obedecia, dizia: tudo isso que o Senhor falou, a gente vai fazer. Havia um reconhecimento da parte do povo de Deus ao receber a mensagem. Daniel 9:2 também nos mostra Daniel reconhecendo a mensagem de Jeremias. Ele fala que através dos escritos de Jeremias ele pôde entender o número de anos do cativeiro do povo de Israel. Então, particularmente, eu simplesmente acho maravilhoso esse elemento aqui chamado reconhecimento, porque é o povo de Deus entendendo que Deus está no meio das Escrituras. E não se trata de uma seleção. O povo não selecionava que tipo de mensagem ia guardar. Essa aqui eu vou deixar guardada porque eu achei bonitinha e essa aqui eu vou jogar fora. Não estava dentro dos critérios humanos. Eles guardavam porque eles reconheciam a autoridade de Deus. Prova disso é que na Bíblia nós encontramos palavras de positividade de Deus, dando um positivo para o homem, mas também nós encontramos exortação, encontramos às vezes uma palavra dura da parte do Senhor. E se fosse o caso de uma seleção que o homem tivesse feito, muito provavelmente nós não encontraríamos tais palavras, porque se eu, por exemplo, tivesse a oportunidade de escolher entre os comentários dos inscritos aqui no canal, digamos que eu recebo alguns comentários, uns positivos, outros negativos, e eu pudesse separar aqueles que eu vou guardar, logicamente eu separaria os positivos, os negativos eu deixaria de lado. Mas na Bíblia Sagrada nós encontramos a mensagem divina, tanto positiva para o povo quanto negativa, quando Deus falava que o povo iria ser punido, por exemplo, está lá a mensagem. Então não se trata de uma seleção, é realmente um reconhecimento. O povo reconhecia que se tratava de uma mensagem autorizada por Deus. E não tinha como eles fazerem esse reconhecimento se o texto realmente não estivesse investido de autoridade. O texto era inspirado. E ao passo que se circulava com essa credencial, ele fazia parte também do canon. Terceiro elemento do processo da canonização se chama coleção e preservação. O povo colecionava os escritos e preservava os escritos de Moisés, conforme nos informa Deuteronômio 31:26 e segundo Reis 23:24, eles eram preservados na arca e também no templo. Os escritos de Samuel foi escrito num livro e colocado perante o Senhor. E Daniel
no capítulo 9, que já foi citado aqui, ele vai nos demonstrar um certo conhecimento a respeito dos livros da lei e dos profetas. Então, muito provavelmente, Daniel ele possuía aí uma coletânea também dos livros, certo? Os livros sagrados, aqueles que eram considerados canônicos, eles eram preservados. E é interessante a gente observar que o Senhor ele estava também bastante envolvido nesse processo de preservação. Em Jeremias, capítulo 36, nós vemos que o rei ele rasga um dos escritos de Jeremias. E o que acontece? Deus vai a Jeremias dizer: Jeremias, toma ainda outro rolo e escreve novamente a mensagem. Deus faz com que Jeremias reescreva, né? Então, esses três elementos são muito importantes no processo de canonização: a inspiração, o reconhecimento pelo povo de Deus e a preservação dele, a coletânea, né? A coleção que foi feita. Muito interessante aí. Bom, mas nem todos os escritos religiosos, é interessante a gente observar isso na canonização, que nem todos os escritos religiosos dos judeus são considerados canônicos, certo? Existe uma diferença entre os escritos religiosos e os escritos canônicos. Bom, vamos ver qual é a diferença, certo? Desses escritos. Bom, os escritos religiosos, logicamente que possuem algum valor, nós não podemos destituí-lo de valor. Ele tem algum valor histórico, algum valor religioso para o povo, como por exemplo o livro dos justos, que é citado no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13. Você pode ver aí, a Bíblia cita esse livro. Também o livro das guerras do Senhor, citado em Números 21, 14. E outros livros, como o livro de Salomão, que também é citado na Bíblia Sagrada. Mas jamais esses livros eles eram considerados canônicos pelos judeus, pelo judaísmo oficial. Existia, conforme diz Ezequiel no seu livro, existia uma coleção dos escritos sagrados guardados no templo. E muitos escritos religiosos do povo judeu não estavam lá. Agora, por quê? Porque nem todos eles eram canônicos. Qual a diferença desses escritos, dos escritos religiosos e os canônicos? É que apenas os canônicos eles possuem autoridade sobre o povo de Deus. O religioso não. Embora ele possua algum valor, algum tipo de valor, mas ele não possui autoridade, porque ele não foi inspirado por Deus. Apenas tem valor religioso, certo? Então, vamos seguir. A canonização, ela se dividiu aí em duas partes. A canonização do Antigo Testamento, ela se dividiu em duas partes. Que partes são essas? A lei e os profetas. Por que temos essa divisão de lei e os profetas? Nós vamos observar, muitas vezes, quando as escrituras do Antigo Testamento é citada, até mesmo no Novo Testamento, por parte do Senhor Jesus e dos discípulos, vai ser citada dessa forma. Está escrito na lei e nos profetas. A canonização ocorreu em divisão dessas duas partes. E a que se deve essa divisão? Primeiramente, a posição destacada, especial de Moisés como legislador do povo de Deus. Então, se destaca aí os livros das leis de Moisés. E os profetas que vieram depois de Moisés, se devem pelo essa divisão dos profetas se deve pelo estabelecimento de uma comunidade de profetas que surgiu depois de Moisés. Em 1 Samuel 19 e 20 nós podemos ver isso. Samuel, ele foi o fundador da escola de profetas, escola essa onde homens se preparariam para um ministério profético. E aqueles que estudavam, nessa escola de profetas recebiam a nomenclatura de filhos do profeta, filhos de profeta. Então, quando nós encontramos a expressão na Bíblia Sagrada, filho de profeta, está se referindo a alguém que estudou na escola de profeta, que foi fundada ali por Samuel. Existia uma escola de profeta na época de Samuel, e
também na época do profeta Eliseu. Nós vemos isso, essa expressão, por exemplo, no livro de 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 4, onde Eliseu ele vai multiplicar o azeite da viúva, e a viúva vai dizer, e o texto vai dizer, uma viúva das mulheres do filho do profeta. Então, ela era uma viúva de um profeta, ele estudava nessa escola. Bem, mas vamos seguir para a gente não sair aqui do contexto, certo? Então, existia essa escola, e a partir dessa escola também nós podemos entender que houve aí uma sucessão de profetas. Profeta que sucedeu um ao outro. Por exemplo, Josué, que foi sucessor de Moisés, Eliseu, que foi sucessor de Elias. E temos uma evidência dessa sucessão na Bíblia Sagrada. Que evidência nós temos para provar essa sucessão? Né? A Bíblia Sagrada nos dá uma evidência dessa sucessão, que Deus estava sempre levantando um profeta após o outro, confirmando cada profeta, que era muito importante essa confirmação de Deus na vida de cada profeta que era levantado. Uma evidência da sucessão profética é que cada profeta que surgia ligava o elo da sua história a uma história passada. Vamos ver, por exemplo, o livro de Deuteronômio, capítulo 34, no seu último capítulo, nós encontramos o registro da morte de Moisés. Sabemos que o livro de Deuteronômio, ele é sendo um dos livros da lei, escrito por Moisés, porém Moisés ele não profetizou a respeito da sua própria morte. E no capítulo 34 de Deuteronômio, nós vamos encontrar o registro da morte de Moisés. 34, versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Então, muito provavelmente, quem escreveu isso aqui foi Josué, o sucessor de Moisés. E veja como se inicia o livro de Josué, a partir da morte de Moisés. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta agora, pois, passa este Jordão, tu e todo este povo. Então Deus já está levantando Josué após Moisés. Existia ali uma sucessão de profeta. Após Josué também, nós vamos observar no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus? Então, é uma continuidade. No livro de Ruth, que está aí logo após Juízes, também nós vamos observar que o livro de Ruth se inicia dizendo: nos dias em que os juízes julgavam. Então, era uma sucessão que havia de profetas que eram levantados pelo próprio Senhor. Deus levantava esses profetas. E quando essa sucessão ela vai encerrar no Antigo Testamento, de acordo com Flávio Joséfo e também com o Talmud, o livro dos judeus aí, a sucessão dos profetas encerrou-se com Malaquias. E depois de Malaquias, o Espírito Santo ele se aparta de Israel. Então não existe mais inspiração. Portanto, todo livro que foi escrito após essa sucessão de profeta, ele não pôde entrar no canon, porque o Espírito ele já não estava ali inspirando. É onde se inicia o período conhecido como período do silêncio, ou período intertestamentário, certo? Nós não vamos entrar nesse assunto, conhecemos aqui como se desenvolveu o canon, e eu quero agradecer mais uma vez o carinho da sua companhia aqui comigo. Espero que você tenha aprendido, espero ter sido clara para você, que eu tenha somado, tá? Que nós possamos estar crescendo não só no conhecimento, mas na graça do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus ela te alcance aonde você vá, viu?
que a tua fé seja multiplicada, que nunca te falte a presença do Deus da Bíblia Sagrada. Quero agradecer nesse momento por sua companhia e desejar a você um excelente dia, independente do que esteja acontecendo, mas que a presença de Deus ela seja o refrigério sobre a tua vida. Pai, sou grata a Ti por esse momento. Muito obrigada por mais uma vez poder estudar a Tua Palavra e compartilhar com os meus amados irmãos. Peço, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor vá, Senhor, trabalhando no coração daquele que tem ouvido a Tua Palavra, Senhor, daquele que tem dado crédito à Tua Palavra. Trabalha ao favor, Pai. A Tua Palavra nos diz que desde a antiguidade não se conhece um Deus como o Senhor, que trabalha a favor daquele que nele espera. Deus, se porventura há alguém esperando no Senhor, que a Tua mão possa trabalhar, Senhor, a favor dos Teus filhos. Abençoa o nosso dia, assim te agradecemos por poder, Senhor, ter em nossas mãos esse tesouro que é a Tua Palavra. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.